Doutor André Moron. Moron. Ó. André Moron. O nome do meu irmão, André. Da cidade de Sorocaba. Sorocaba, nascido, criado. O Gui Moron é parente? Parente, é primo? É primo? Primo dos eventos, homem que Isso. conhece, Dos né? eventos. Que legal, pô. Tava movimento ainda na rodovia lá hoje. Aquela balada, como chama a balada Usna. não? Usna. Usna, é. Tá bombando lá, né? Usna É o sabe meu alarme, que é. desculpa, gente. Usna sabe que é o... Anzu. Usou ao contrário, né? Anzu ao Anzu contrário. ao E Anzu contrário, que é do começou, Mirtinho, né? e Anzu começou aqui em Tu, né? Começou aqui em tu. Tu, Começou né? aqui tu. Fama mundial. É, uma das maiores baladas da América Latina, né? Diogo, Leandro, no caso, ele tem uma dupla sertaneja e tocou na Anzu e levava recorde de público na Anzu. É, beleza. tem umas 30 pessoas lá, ele tá exagerando um Ah, pouco. 30 pessoas. Mais de 3 mil pessoas, 5 mil pessoas colocou Mas na a casa. banda sua é sertaneja? É, eu tenho uma Sertaneja. dupla sertaneja. É, a Anzu sempre tinha uma característica, né? Desde a inauguração dela, que era balada eletrônica. né? Eletrônica, isso. Techno. Eu não sabia. Bom, você vai fazer show lá, né? Fazia. Fazia. Na verdade, a gente locava a Anzu e acabava fazendo alguns eventos sertanejos lá, É. né? A gente alugava com o Miltinho, né? Isso. O nosso empresário, o Rafinha, ele foi gerente da Anzu um tempo e tal, então a gente tinha Eles essa... são sócios, sabe, né? Quem? O Tinho e o Sim, Gui sim, estão sim. juntos nesse projeto lá de Sim. Sorocaba. Sim, Né? E acho que, pelo que a gente tá vendo aí, tá bombando. É uma das maiores casas da região, né? Sim, Sim. com Sorocaba certeza. não tinha um espaço para eventos como esse aí, né? Uhum. E a ideia deles parece que é show, pelo menos um show, um grande show por mês e depois durante o mês, talvez quando pegar mesmo shows Sim. menores, alugar o espaço para eventos. Sim. Eu ouvi dizer que vai ter um restaurante. Fazendo um jabazinho aqui para ele. Não, mas é tem- merecido. Você manda a conta, viu? Ô, Tomás, pega um pouquinho a voz dele, por favor. Tem que fazer o jabá mesmo. É. Quem sabe o Miltinho aparece na tela aqui com a gente, aqui Aí, com o que Usna, né? legal. Isso. Doutor André, Sim. pra gente começar o papo, É. já tinha policiais na família? Como é que pintou essa coisa de ser delegado? Conta um pouquinho da história Entrar para na polícia. as pessoas conhecer assim, um pouquinho Então, mais do senhor. eu sou natural de Sorocaba mesmo, morei a vida toda lá. E na época da faculdade eu tinha por influência do pai, eu tinha meu pai que era advogado, né? Uhum. E na minha época tinha uma coisa que fazia um teste vocacional, lembram disso? Já ouviram Lembro, falar disso? lembro. Tem? Não sei se tem ainda Eu hoje acho isso que aí. tem, eu acho. Na minha época tinha, Sim, hoje é. em dia eu não sei. Eu acho que é uma característica, né? Chega depois de um terceiro ano, né? Uhum. Depois do curso ensino Ensino médio, médio. que seria hoje. Você fica meio perdido, o jovem fica meio perdido, não Sim. sabe o que vai fazer da vida, que profissão vai seguir, então tinha um teste vocacional. E por influência do meu pai, que já era advogado, né? Eu acabei fazendo a faculdade de Direito lá em Sorocaba. Nós temos uma faculdade muito famosa lá, né? Forma grandes atores aí desse mercado jurídico, né? Do delegados, juízes, promotores, enfim, advogados. Ela tem uma fama já bastante grande, né? E acabei indo fazer a Faculdade de Direito de Sorocaba. Na época eu trabalhava, 4 anos eu praticamente acompanhei meu pai no direito, né? Operando o direito. E acabei me entusiasmando, então, por fazer o concurso público. Na época era bastante vantajoso ainda, hoje já perdeu um pouco aquela... algumas atrativos, né? Não só a carreira de delegado, o funcionalismo público, de maneira geral, decaiu muito, na minha opinião. E fui fazer a faculdade de Direito, logo depois, então, prestei o concurso para delegado de polícia e me encantei. Essa foi a verdade. Eu estava fazendo, na época, os concurseiros fazem não apenas um, né? Mas a gente Sim, acaba fazendo vários, vários concursos ao mesmo tempo. E o delegado de polícia, assim que eu passei, você com 20 e poucos anos de idade, 23 anos na época eu tinha, vai fazer uma academia de polícia, te dão uma arma, te dão um distintivo, uma carteira de polícia, e já acha que vai mudar o mundo, né? E acabei seguindo carreira, aquilo me encantou, aquele relacionamento com pessoas acaba encantando, né? A atividade policial ela nunca é igual todos os dias, né? Ela é muito dinâmica. Cada Sim, dia com nós temos uma surpresinha. Essa é a verdade, né? E a coisa foi andando, foi fluindo. Eu trabalhei inicialmente em Barra do Turvo, divisa do Paraná, assim como todas as pessoas que iniciam na carreira, né? Você é mandado para uma cidade meio longe, né? Normalmente é onde faltam profissionais, né? Então você passa um perrenguinho um pouco na sua carreira, né? Aí fui vindo, Jacupiranga, Registro, Iguape, Cananéia, você vai respondendo por unidades até chegar em Itapiraí. Itapiraí eu acabei ficando um pouco mais, acabei ficando quase 4 anos. Obrigado, Pedro. Nada. Antes de vir para Sorocaba, que era o maior centro, né?
E acabei fazendo a carreira toda aqui em Sorocaba. A minha carreira teve uma característica diferenciada. Uhum. Eu trabalhei durante 10 anos com delegacia especializada assim, no enfrentamento à criminalidade mesmo. Garra, Caramba. homicídios, né, organizações criminosas. Os outros 10 anos de carreira eu trabalhei com entorpecente, no combate ao tráfico e ao uso de drogas, né? O que é pior? Você sabe que, na verdade, eu me adaptei mais ao entorpecente, Entorpecente. porque descobri também o lado da prevenção, né? Tá. Você não tem como você dissociar o combate ao tráfico de drogas da prevenção ao uso de drogas também, né? Então eu comecei a fazer esse trabalho, palestras em escolas, faculdades. Não existe, e acho que não existe até hoje, nenhum programa continuado de prevenção ao uso de drogas. Isso é importantíssimo, né? Uhum. Nós não temos isso aí. certeza. Salvo alguns trabalhos esporádicos em algumas instituições de ensino, não existe nada muito continuado com relação à prevenção de drogas. Eu acho lamentável porque, né, a oferta cada vez aumenta mais, né, a procura, infelizmente, aumenta mais e, consequentemente, o tráfico supervaloriza, né? Então, eu trabalhei muito assim, muito nessas delegacias especializadas. E depois, dos últimos 10 anos da minha vida, eu fui delegado seccional de polícia, onde você passa, então, a trabalhar o viés operacional da polícia, né, com determinações, com orientações com relação ao tráfico, ao combate à criminalidade. Mas você também tem o viés administrativo, que eu brincava sempre, retirar pedras da frente dos colegas para que os colegas pudessem trabalhar, né? E Itu sempre fez parte da seccional de Sorocaba, né? Como cidade de Itu. Então a gente normalmente me relacionava muito com Itu, né? Com as pessoas daqui, com a sociedade daqui. Então essa foi a minha carreira, basicamente, rapidinho, contando rapidinho para vocês aí como é que aconteceu. E agora, pelo que a gente ouviu falar, tá se ingressando na carreira política. Então, ao término da minha carreira profissional aí como policial... Mas, desculpa interromper, é o termo porque se aposentou ou não Aposentei. quer mais? Aposentou. Estava chegando já o momento da aposentadoria. Tá. Aí surgiu esse desafio, né? O prefeito Rodrigo Manga, lá em Sorocaba, eu conheço já há bastante tempo também, mais de 15 anos. Ele era um comerciante ali de loja de veículos ali no centro da cidade. Sim. Então a gente tinha esse contato já anterior. Primeira vez que ele foi candidato na cidade, a vereador, a segunda vez, a liderança política nova que foi surgindo. Nós tínhamos e temos amigos em comum. Então foi nascendo uma amizade. Na última campanha nós participamos ativamente, acabei ajudando bastante o prefeito, me envolvendo na campanha. E ao término da campanha surgiu o convite para que fosse trabalhar junto à Prefeitura Municipal. Acabei aceitando prontamente, porque também a minha missão na polícia já havia acabado. Tá. Então, para mim, era um novo desafio pessoal esse ingresso na área política, né, vamos dizer assim, no funcionalismo municipal. Inicialmente, eu fui para a URBS, fui ser diretor de planejamento da URBS lá, e a gente aprende mais em termos de mobilidade, né? Mobilidade urbana. Sim, né? Sim. A URBS cuida do trânsito e do transporte dentro da cidade de Sorocaba. Então, tudo que é relativo de calçada a avenidas, passando por semáforos, fiscalização de trânsito. Então, isso aí dá tem alguma similaridade com aquilo que eu já fazia e acaba dando uma bagagem para você, né? Sim, sem dúvida. A questão dos ônibus, do transporte coletivo, o BRT, hoje já é uma realidade em Sorocaba. Então, isso aí foi muito gratificante. E, a partir de setembro do ano passado, o prefeito me convida, então, para fazer parte ali da equipe mais próxima dele, na chefia de gabinete do 6º andar do prefeito municipal. Que também, para mim, foi outro desafio espetacular, né? Ali você vê mais próxima a administração da cidade mesmo. Vivencia, né? Muito mais. Vivencia, né? Muito mais, né? E uma coisa que ele me falou logo que fez o convite foi justamente isso, né? Aqui a gente imagina, cria e executa as ideias, que você vê nascer aquele projeto que você planejou. Né? E essa integração com vereadores, a integração com as várias secretarias da prefeitura, que é nisso que eu trabalhava, né? Fazer essa interação para que a máquina pública tivesse uma eficiência mais elogiável, né? Então, isso foi extremamente gratificante e daí surgiu, então, esse gosto pela política, né? Muitas vezes a gente relega a política ao segundo plano,
tem um certo tabu. Não vou me envolver em política, né? Isso não é coisa de gente, né? Tem muita gente que discrimina a política, na verdade, né? Isso, discrimina, né? E não deve ser assim, Sim, né? com certeza. Eu acredito muito na política, acredito que é a maneira mais rápida e a mais eficiente para você transformar a vida das pessoas, né? Em qualquer área de atuação do poder Sem público, dúvida. né? Por isso que o peso do poder público é muito forte, né? Seja na saúde, seja na educação, na segurança, mobilidade, que nós acabamos de dizer aqui. Então, tudo isso impacta muito fortemente nas nossas vidas, né? Então, a mexida no tabuleiro correta, ela facilita a nossa vida, né? Eu digo sempre, eu imagino o poder público assim, seria interessante se as pessoas não observassem a presença do poder público, né? Esse ente Só imaginário, funcionasse. mas que funcionasse corretamente, exatamente. Fosse algo comum, né? Algo que estivesse tudo Isso, girando perfeito. Isso, né? Infelizmente não é a realidade, né? Nós temos setores de excelência no serviço público, é verdade, mas temos também setores que precisa estar sempre acompanhando aí as novas ferramentas tecnológicas, né? Enfim, toda essa atividade é muito empolgante, né? Então eu recomendo sim essa participação política, né? As pessoas podem participar de associações de bairro, consegues, né? Conselhos municipais de segurança, de saúde, educação. Existe uma infinidade de maneiras de se participar de política. Não precisa necessariamente sendo candidato. Porque no dia a dia a gente acaba fazendo política, Sem né? dúvida, o toda dia a hora. dia da gente, é o que o senhor acabou de comentar, toda hora. Toda hora a gente está fazendo política, com um contato, com alguém que a gente está conversando, com algum interesse até sobre empresa e tal. A gente precisa fazer política, precisa. né? A gente aqui nesse podcast está fazendo política, né? E acaba acontecendo. Mas na família, teve algum político já na família ou não? Sim, na família, político, sim. Eu pensei que você ia perguntar de polícia. Não, político. Na verdade, eu sou sobrinho de Antônio Carlos Panunzio, que foi prefeito de Sorocaba, foi deputado federal por 3 vezes. Foi um prefeito famoso de Sorocaba, né? Pai dele já havia sido, né? O doutor Armando Panunzio já havia sido prefeito, depois de um tempo, o engenheiro Antônio Carlos Panunzio foi prefeito, né? Foi prefeito 2 vezes, né? Uma vez, depois foi ser deputado federal, depois volta a prefeito novamente, né? E o meu sogro foi o Teodoro Mendes, que por sinal foi o político que edificou lá a prefeitura de Sorocaba, que todo mundo elogia, gosta do prédio, né? Acha uma estrutura bonita até hoje, né? Apesar de 40 anos já o prédio da prefeitura. Mas é moderno, né? Ainda é um estilo moderno, né, de arquitetura. Então, o meu sogro foi prefeito de Sorocaba também por 6 anos, depois deputado federal por 3 vezes. Nossa, todos os lados. Então tem uma experiência por tabela, vamos falar assim. Então eu tinha esse convívio, né, para discutir política, para falar de política, né. E a minha família, meu pai, os tios, sempre gostaram também de falar de política, de decidir política. De uma maneira ou de outra, estavam sempre envolvidos também nessa disputa política, né. Então isso sempre fez parte da minha vida. E na polícia eu também fazia muita política institucional, né? Principalmente com o cargo de chefia, como é o cargo de delegado seccional, você se relaciona muito com as entidades, né? Com os prefeitos, vereadores, com a população de uma maneira geral, imprensa, né? Então eu fazia muita política institucional. E a seccional de Sorocaba é muito grande, são 18 cidades. São quase 2 milhões de pessoas aí que são alcançadas pelo nosso trabalho. Muita gente, né? Muita gente. Então, eu sempre fiz essa política institucional. Isso acabou sendo um gosto também, que acabou me levando. E a vivência no dia a dia da política, né, a gente acaba percebendo que tem muita similaridade. A verdade é essa. Em muitos momentos você cuida de vaidades, trabalha de vaidades, executa missões, ajuda as pessoas, né? Faz a coisa com gestão de conflitos. Isso é muito parecido na polícia e na política também, né? Quer dizer, fazer as coisas acontecerem da maneira mais rápida possível, né? E da melhor forma possível, né? Então, existe muita similaridade nessas duas instituições. E como polícia, assim, tem alguma história que ficou marcada? As histórias mais marcantes são aquelas que envolvem violência, infelizmente, né? São os crimes de homicídio, né? Os grandes roubos, né? As histórias policiais, elas são sempre muito
Não existe história leve, né? Não existe história leve. Né? Na polícia não tem tem, como, né? Não. E nessas delegacias que eu falei para vocês que trabalhei, Que trabalhou. principalmente DIG, que é esse enfrentamento direto à criminalidade, depois o combate ao entorpecente, né? Combate ao tráfico de drogas, a gente vê de tudo, né? Mas tem algum caso que marcou, assim, que foi o que mais marcou? Mas vê bastante inocente, né? Não fiz nada, não é meu, tal. Muita. Olha, nós tivemos um caso que repercutiu muito em Votorantim, que foi uma chacina lá de jovens, usando droga. Na verdade, eles estavam... Aquela coisa de jovem, de saída de balada, vamos ver o sol nascer, aquelas coisas assim. Sei. Né? Vamos tomar a saideira ali, sentado no barranco. E era uma área de muito tráfico de droga, né? Muito uso de droga. E ali eles foram abordados e 4 jovens foram mortos em Votorantim. Isso chocou muito a comunidade à época, já era seccional. Então, quando tem uma ocorrência dessa natureza que incomoda demais a coletividade, né? Tem que fazer um trabalho todo especial, força-tarefa, trazer policiais de outras unidades para se empenharem para a solução daquele conflito, né? Então, as histórias mais marcantes são justamente essas, né? Nós tivemos aqui em Itu um caso antigo também, mas as pessoas mais antigas aqui vão se recordar, que envolvia o Oliveira Júnior, que foi um... Sim. Lembra? Um radialista da época, não foi aqui? Sim. Envolveu num homicídio de um advogado da época do prefeito. Então, aquilo também trouxe um pânico à sociedade de Itu muito grande na época, uma repercussão a nível nacional até, né? Então, são esses fatos mais negativos, mas que, infelizmente, ou felizmente, existe a polícia para trabalhar rapidamente nele, né? São os mais marcantes de tragédias familiares por conta de ou tráfico de drogas ou uso de entorpecente. Então, essas são os fatos mais marcantes. E agora a carreira é como deputado? É pré-candidato a deputado? Então, depois dessa missão aí com o prefeito, né? O prefeito Rodrigo Manga trouxe uma maneira diferente de governar, né? Sim. Ele é muito dinâmico. Sorocaba vinha de 2 gestões anteriores muito... como é que eu posso dizer? Teve uma delegada até que... Sim, a doutora Jaqueline. Isso. Foi minha subordinada durante 7 anos ali na delegacia seccional. E trabalhou junto à Delegacia da Mulher. Isso. É a que ganhou uma projeção, né? E levada pelo partido, acabou sendo vice do prefeito Crespo, à época, que em razão do impeachment dele, né? Da destituição dele lá, ela acabou assumindo a prefeitura de Sorocaba. Mas foi um mandato muito conflituoso, né? De muita violência ali entre os 2 políticos, que acabou reverberando na sociedade, né? Então, aquela decepção, mais uma vez, aquele preconceito contra a polícia, né? Político não serve para nada, só serve para brigar, né? De repente vem um jovem prefeito, né? O prefeito Manga tem 42 anos, então está com a carga toda, né? Sim. É um prefeito muito ativo. O que a gente mais ouve lá é que ele não gosta de ficar no gabinete, né? O negócio dele é trabalhar de segunda a quinta, resolvendo os problemas ali. Sexta-feira, ele tira para ter esse contato, esse feedback com a população mesmo, né? Então, ele traz uma maneira diferente de governar e que agrada, que cai no gosto da população de Sorocaba, que estava carente, né, do seu representante maior, mais próximo da população, né? Então, esses 2 últimos mandatos acabaram, de certa forma, frustrando a população. Então, o prefeito Manga vem e tem aí hoje uma taxa de aprovação de mais de 90%. Caramba. 90, chega a 94%. Cara, 90, é muita coisa, né? Quer dizer, mesmo os adversários reconhecem que ele está trabalhando, que ele está tentando e fazer o melhor por Sorocaba, né? Eu acho que ele teve uma atuação fundamental para alcançar esses níveis de aprovação do governo. A atuação que ele teve durante a pandemia. O governo Manga sempre foi muito resistente ao fecha tudo, ao fecha o comércio, né? Sempre procurou estar ao lado daquelas pessoas mais humildes ali, os ambulantes, os autônomos, as pessoas que, na verdade, têm que vender o almoço para comer a janta, né? Isso é uma realidade no nosso país, né? De muita gente, né? De muita gente. Então, ele teve uma atuação muito proativa com relação a esses segmentos, né? O comércio, a indústria.
e as pessoas reconhecem valorizam essa posição que ele adotou, né, de enfrentamento a um governo estadual quase ditatorial, que achava que um lockdown aí de 15 dias travando tudo, imaginava que as pessoas fossem ficar segregadas em suas casas. Né? Quem fica, né? E hoje a gente vê que isso é um erro, né? Talvez tenha faltado discutir um pouco mais isso de uma maneira mais democrática, né? Fala assim tanto em democracia, mas faltou um pouco mais de discussão a esse respeito para ver se era realmente o melhor para aquele momento, né? Mas, enfim, o prefeito Rodrigo Manga teve essa atuação bastante proativa, como na questão do enfrentamento da pandemia também, seja abrindo as UBS, seja colocando equipamentos, né? Gastamos bastante em equipamento, é verdade. Eu mesmo tive a oportunidade de usar um dos serviços oferecidos, um equipamento público, uma carreta, todos os casos suspeitos da doença eram encaminhados, então, para essas 2 carretas. Uma na O senhor teve Covid, então? Eu tive Covid 2 vezes na época da polícia ainda, né? Tá. Em 2020, mas depois, ali na prefeitura, não. Mas eu fui levar uma filha, fui levar uma pequena que eu tenho. E um tratamento excepcional, um atendimento de primeiro mundo, né? Rápido, tudo aquilo que a gente quer. Rápido, eficiente, faz os exames na carreta mesmo. Os médicos de plantão ali mesmo, precisava alguma internação, já encaminhava para um posto mais avançado da doença, né? Então, todos esses gastos, esses equipamentos acabaram refletindo que Sorocaba não manteve sob controle, porque ninguém tinha o controle sobre a doença. Exatamente. Mas eu acho que principalmente o psicológico do sorocabano, né? Sim. Uma coisa é você sair para ter que trabalhar ou ter que estudar, sabendo que você corre o risco de pegar a doença. E outra coisa é você saber que você pode ter uma retaguarda, que se você for contaminado, você vai acabar sendo tratado rapidamente, né? Exatamente. Então, todos esses pontos acabaram favorecendo muito o prefeito, que foi proativo em todas essas situações, né? Então, a popularidade dele alcançou esse nível de popularidade graças a essa atuação. E com essa atuação, com essa exposição na mídia, com essa exposição nos órgãos de imprensa, é óbvio que a gente acaba sendo levado também por esse lado político da coisa, né? Sim. De querer ajudar e de querer resolver. Eu já tratava com o PSD, o meu partido é o PSD, eu já coordenava o partido a nível regional, a nível da região, então o PSD que aqui na região sempre foi muito forte, graças à atuação sempre pronta do então prefeito Herculano, hoje deputado federal Herculano. Aproveito e mando um abraço para o Herculano. O Herculano, dia 30, vai estar aqui participando do nosso podcast. Que legal. Manda um abraço para ele, então. Sim, sem dúvida. A gente tem que reconhecer aí a liderança política de Herculano à frente do PSD, muitos anos, né? Sim. E a gente se orgulha hoje de estar também tentando manter o partido em evidência. E com essa coordenação, então, do partido, surgiu a ideia, o ministro Kassab, que é a nossa liderança maior, fez o convite para que eu participasse das eleições como pré-candidato a deputado federal. O prefeito Manga gostou da ideia, fez o convite também e me incentivou no desafio, né? Está me apoiando nesse novo desafio. Então, a gente parte aí, então, com algumas ideias, com algumas propostas, para tentar, então, essa cadeira aí como pré-candidato a deputado federal. Deputado federal. Caramba, tá vendo? De delegado para deputado federal. Impressionante mesmo. Depois de ter tá profetizando já. Depois de ter, glória a Deus, é isso mesmo. Depois de ter a vida mais tranquila, vários anos na polícia, aposentado. Agora vai... E eu estou num momento pessoal muito bom, né? Um momento familiar muito bom. Eu tenho... apesar de ter uma pequena ainda, eu tenho filhos criados já, eu tenho um engenheiro, tenho um que está terminando faculdade de medicina. Olha só. Então, um momento pessoal muito favorável, profissional também, que eu podia fazer pela polícia, o que eu queria fazer pela polícia eu fiz, né? Então, Foi feito, né? Na polícia já fiz, né? Agora vamos fazer na política. Trazer um pouco, né? a minha expertise, trazer um pouco aí o que eu conheço, um pouco que é da área de segurança, né? As pessoas gostam de falar, um especialista. Não é meio especialista, né? Eu vivi segurança durante 34 anos, então eu acho que eu posso colaborar com alguma coisa. Acho que conheço um pouquinho, né? E as minhas propostas principais são justamente nessa área da segurança pública, né? Na área, que é uma área sensível, importantíssima. Pode fazer a pesquisa que você quiser. Sempre a questão da segurança é muito citada. Você não faz nada sem segurança, né? Segurança, saúde, né?
o trabalho, o lazer, a escola, né? A preocupação dos pais com os seus filhos. Então, você não faz absolutamente nada se você não tiver uma segurança eficiente, né? Aqui mesmo para Itu, eu tenho algumas propostas e eu acho que vale a pena esclarecer os seus ouvintes. A polícia ela é dividida em algumas unidades policiais. Eu falei aqui já da Delegacia Seccional de Polícia, e Itu faz parte da Delegacia Seccional. Só que a Delegacia Seccional, nós nos relacionamos com 3 batalhões da Polícia Militar, que a gente fala. Relaciona com o batalhão de Sorocaba, com o batalhão de Votorantim e com o batalhão aqui de Itu, que é o 50, o mais novo de todos eles. Então, quer dizer, o seccional de Sorocaba se relaciona com 3 equivalentes da Polícia Militar, que seriam os batalhões. Então, eu tenho uma proposta, já desde a época de delegado seccional, de fazer uma seccional aqui em Itu. Nos moldes como existe um batalhão da Polícia Militar, existir também a nossa delegacia seccional aqui em Itu. Itu já merece, cidade grande, quase 200 mil habitantes já, importante no contexto do Estado e da região, principalmente. Sim. Então, Itu seria a base, seria a cidade sede da delegacia seccional e congregaria outras 7 cidades mais próximas aqui. Eu acho que uma dupla, são 2 coisas boas que acontecem. Primeiro, que quando você traz uma seccional, o Itu, obviamente, acaba recebendo uma carga nova de policiais bastante interessante. Sim. E hoje, infelizmente, a Polícia Civil se ressente nos seus quadros deficientes, né? Não há uma reposição de quadros pelo governo estadual com a rapidez que a cidade exige, né? E sendo base, sendo sede de delegacia seccional, nós poderíamos ter aqui as unidades especializadas nos moldes da PM, né? Que tem a Rocan, tem Cavalo, tem Canil. Nós teríamos as nossas especializadas, entorpecente, grupo de operações especiais, também para trabalhar em prol da cidade, né? E outra, reconhecendo a importância de Itu, né? Outra consequência disso reconhece a importância de Itu como centro administrativo policial importante, né? Então, essa é uma ideia que eu já nutria lá atrás e que hoje se torna muito mais necessária, que é a transformação, a elevação da cidade de Itu em sede de delegacia seccional de polícia. Isso vai agregar novos policiais, agregar novos investimentos por parte do governo do Estado, reconhecendo a importância que Itu tem no contexto aí da região. Então, se torna realmente presente mesmo, sim, se tudo der certo, na gestão mesmo de deputado do senhor aí para a cidade. Uma das propostas que eu tenho para a área da segurança é essa para a região. Outra proposta que eu tenho aí engloba, obviamente, mudança constitucional, mudança de legislação, é efetivamente o poder de polícia e as guardas municipais. Tá. Quem tem que controlar a polícia, a nossa polícia municipal, são os órgãos municipais. O prefeito já cuida da saúde hoje, já cuida da segurança, tem que cuidar da educação, tem que cuidar da segurança. Exatamente. Também. Aquela polícia mais próxima da comunidade, que vai fazer efetivamente aquela polícia comunitária, ela tem que ser sob as ordens e sob a direção dos órgãos municipais. Eu acho que isso é uma medida emergencial, extrema e imprescindível para que as guardas municipais, tendo esse poder de polícia, possam atender de uma maneira mais eficiente a comunidade. Isso não quer dizer que nós vamos acabar com a Polícia Civil, acabar com a Polícia Militar. Eu acho que o nosso objetivo final é o combate à criminalidade, essa sensação de segurança à população, né? E uma força cuidando da sua segurança. Eu digo sempre o seguinte, 30 anos eu servi em Sorocaba, porque eu moro em Sorocaba, e tenho a minha família lá. Então, eu tenho interesse que as coisas andem bem em Sorocaba, né? Eu sou cobrado num supermercado, sou cobrado num cinema, num restaurante, nas questões de segurança, né? E muitas vezes isso, numa cidade como Itu, pode não acontecer. Os operadores da área da segurança aqui podem não ser de Itu, podem não morar aqui. Então, os policiais são destacados para cá, mas vêm da capital, vêm de uma outra grande cidade, Sorocaba, Campinas, Indaiatuba, né? Nós precisamos criar uma identidade de polícia comunitária com a Itu, né? A cidade merece isso aí. E o seu policial tem que servir onde ele tem as coisas mais valiosas para ele, né? A família, os filhos, né? Aquilo que representa a cidade para todos nós, né? Que é a nossa casa, né? O nosso lar. Com certeza. Qual que é o maior problema da nossa região, assim? O senhor acha que é a área da segurança mesmo?
Eu acho que a área da educação a gente vai ainda aos trancos e barrancos vai levando, né? Infelizmente, é uma realidade. E agora com essa pandemia aí, a gente vai ter um atraso violento no país, né? Muito. Aliás, no país não, acho que mundial, né? Ninguém sabe o tamanho disso aí ainda, né? Do rumbo. A saúde, a gente vive muito esse problema na prefeitura, né? As prefeituras elas vão até certo ponto. Aí o Estado assume com o famigerado vaga cross aí, né? E aí então a gente fica na mão do Estado, muitas vezes o paciente vai fazer uma cirurgia de hérnia, você tem que mandar o paciente lá para o litoral. Então fica aquela dança de pacientes, que você já deve imaginar o que seja isso, né? Sim. E a segurança, da mesma maneira, a falta de policiais, tampa o buraco ali, falta aqui, o cobertor é curto, né? Mas a gente não pode brincar com nenhum desses temas que são muito sensíveis à formação da população, né? Eu acho que hoje o maior problema com relação à segurança pública é efetivo, né? Efetivo hoje é muito grande. Em todos os setores, né? A Polícia Militar um pouco menos ainda, porque a Polícia Militar, nesse enfrentamento inicial à criminalidade, ela tem uma missão árdua, né? Então, nós não podemos deixar faltar policiais militares nesse patrulhamento, no preventivo. Ninguém quer ser roubado, furtado, não é verdade? Em contrapartida, a gente não vê um investimento do governo do Estado na área da segurança com relação à Polícia Civil, né? E muitas vezes, faltando esse patrulhamento, ele não sendo eficiente, tem que entrar o nosso trabalho, que é o esclarecimento dos crimes, esclarecimento das ocorrências. E nós temos aí inúmeros golpes hoje via internet, organizações criminosas trabalhando com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Isso tudo precisaria ser melhor e mais profundamente investigado, né? Nós teríamos um reflexo na questão da segurança muito grande, combatendo as ocorrências, né? E a gente não combate sem policiais em número suficiente, com equipamentos, com ferramentas de trabalho eficientes, né? É o que não vem acontecendo hoje. Hoje a Polícia Civil trabalha com 50% do seu efetivo, em alguns locais até menos. Nossa! Na minha época de delegado seccional, eu me lembro bem, nós tínhamos problemas aqui em Itu e tínhamos problemas em Salto, que é vizinho aqui. Sim. Mas nós sempre tivemos mais policiais até do que a própria Polícia Militar. Né? Nós temos mais unidades policiais. Aqui em Itu mesmo temos, se eu não estiver equivocado, 4 unidades policiais, além da antiga delegacia do município, né? Pode ser que tenha fechado uma ou outra unidade hoje. Eles aglutinaram as unidades, né? Já justamente por falta de efetivo. Acabaram juntando unidades ao invés de descentralizar ainda mais o serviço, né? Então, você já veja que é um reflexo bastante negativo. A população precisa do nosso trabalho, ela tem que ir até a polícia. Então, a polícia tem que estar o mais próxima possível da comunidade, por isso descentralizar o seu trabalho, né? Sim. Então, hoje, essa falta de efetivo ela é muito perniciosa ao combate da criminalidade, sobrecarrega os policiais, que já estão desmotivados. O governo do Estado não reconhece a função, não reconhece a educação, a saúde e principalmente a segurança, os profissionais da segurança, não reconhece e não motiva pagando salários dignos. André, mas não é um pouco de exagero? O policial não ganha bem? Não ganha bem. Imagina. Nós somos hoje o pior estado da federação que paga os seus policiais. Não é possível a gente concordar com uma situação dessa. São Paulo, a locomotiva do país aí, o estado mais rico da nação, não pode ver essa situação e achar normal tudo isso, né? Assim como os professores são muito mal remunerados, né? Desvalorizados, assim como o pessoal da saúde. E vai aqui o nosso reconhecimento a esse pessoal hoje aí, pós-pandemia, trabalho efetivo, eficiente, nobre, que esse enfrentamento a essa pandemia horrível aí, eles prontos, eles à frente de tudo isso aí, né, salvando vidas. Então, esse pessoal tem que ser reconhecido, né? Eu lembro muito do meu pai falando para mim, não espere ficar rico no serviço público. E, obviamente, que ninguém quer ficar rico no serviço público, né? Você quer ganhar os seus vencimentos para suportarem as suas despesas. O policial não pode sair de casa pensando em pagar conta, em deixar a geladeira vazia para a sua família. Ele tem que estar focado naquela missão. Afinal de contas, ele pode salvar vidas, pode tirar vidas em ocorrências, né? Então, é tudo muito complicado. E o que a gente vê não é isso, né? Muitas vezes vê policiais aí pedindo carona nas estradas, não é à toa, não é porque gosta, não é porque quer economizar, né? São situações, né? Muitas vezes passa fome durante o horário de trabalho, come um salgadinho aqui. Essa é uma realidade mesmo? É uma realidade. Ele não gasta
o valor do almoço, quem almoça fora hoje sabe. Eu tenho que almoçar fora a maior parte dos meus dias aí de trabalho. Você não gasta menos do que 30, 40 reais hoje no almoço, é impossível você gastar menos do que isso. Então veja o que representa isso no final do mês, né? O cara que tem que se deslocar, vai de ônibus, é uma situação bastante injusta, né? Sim. E isso, em grande parte, em razão dos últimos governos que nós tivemos aí, né? É induvidoso. O governo PSDB fez uma opção, não foi pelo social, né? Porque senão ele deixaria muito melhor a área da saúde, muito melhor a área da educação, né? E muito melhor a área da segurança, que é sensível a todos nós, né? Então, um policial desmotivado, ele não vai fazer segurança pública, ele vai... Eu costumo dizer que idealismo, e o policial é um idealista, né? Quem sofre, quem tem esse risco de morrer servindo a comunidade, quem tem a coragem de dar a cara a bater todos os dias, pondo uma farda ou usando um distintivo, né? O policial é, acima de tudo, um idealista. Ele gosta daquilo que ele faz. Sim. Mas idealismo só não paga conta, né? De policial, nós não queremos ficar rico no serviço público, nada disso, mas queremos ver o nosso serviço reconhecido como outros segmentos importantes do funcionalismo, né? E isso não é despesa. O funcionário público tem um preconceito muito grande também. Mas o maior tesouro que o Estado pode ter são os seus funcionários. É o cartão de visita do governo, é o cartão de visita de eficiência no serviço público, né? Então, a capacitação, o reconhecimento, a motivação salarial, a motivação com equipamentos tecnológicos eficientes para desenvolver o nosso trabalho, tudo isso faz parte de uma boa administração pública, de um bom gestor público, né? Sim. E, infelizmente, os últimos governos estaduais aí não foram bons governos, não. Doutor André, recentemente nós tivemos um problema. Essa sala de podcast a gente faz locação, né, para outros podcasts. E a gente tinha um podcast que fez uma temporada com a gente aqui, né, Tomás, que é o Pretos de Tu. E acabou sofrendo, inclusive, um ataque, né? É um ataque racista que fala? Eu não lembro como que... Foi classificado como racista. Foi um ataque de ofensas racistas. De ofensas racistas, né? Porque tem uma outra colocação que tentaram colocar, lembra? Injúria real. Injúria racial e racismo, né? Mas foi colocado como racismo mesmo. Agora, na verdade, acho que foram os dois. Porque teve momentos que eles atacaram diretamente. Tá. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, mas assim, eu lembro que foi para os dois caminhos, tanto racistas quanto... E se for alguma ação que empregue violência ou que empregue críticas, não críticas, mas xingamentos com relação à raça, com relação à cor, pode caracterizar o racismo. Sim. Então, e eles... acho que foi até na cidade de Sorocaba, que eu acho que tem uma específica para isso. Eu estou falando muita besteira, mas foi feito o boletim de ocorrência. Sim, nós tem o DEIC lá em Sorocaba, que é a delegacia especializada hoje, que congrega. Mas a gente vê que tem uma dificuldade muito grande ainda de chegar até as pessoas, né, que acabam cometendo. Tanto que eles tiveram esse problema, eles entraram fizeram boletim e tudo mais, e mesmo assim a gente vê que a impunidade ainda ela ainda está muito grande, assim. Quais são as dificuldades para a gente poder resolver esse tipo de problema, tendo em vista que a internet vem crescendo tanto, assim? Na verdade, a internet, pelo que eu estou entendendo, então, as ofensas, os xingamentos foram via internet. Via internet, foi aqui no podcast. Entendi. Né? Eles usaram a rede aberta. Isso, aconteceu assim, foi no podcast de estreia deles. Isso. Teve uma série de comentários de uns 3 ou 4 fakes, né, que criaram essas contas. Mas para agredir questões de raça, de cor, né? Exatamente. Depois teve ameaça, porque continuou, né? Aí foi para as redes sociais. Mandava enfim. foto de arma. Foi um negócio bem forte. Foi pesado, assim, foi muito pesado. Na live teve mais de 100, 150 comentários. Então são pessoas que se esconderam atrás das redes sociais, né? Isso. Então, o próprio amigo ali já falou, um dos problemas é isso, a criação de fakes, né? Hoje a rede de computadores, ela propagou a comunicação, propagou bons exemplos, mas infelizmente também acaba favorecendo a atividade do criminoso, né? É o que vem acontecer, por exemplo, hoje com o Pix, né? O Pix é uma ferramenta hoje importantíssima para todos nós, você não paga mais transferência bancária, valores que muitas vezes pessoas que tinham que fazer transferência diária, você economiza aquele valor ali, né? Mas então, daqui a pouco vão cobrar, né? diz que vai, mais do que cobrar, diz que você vai ser seguido pelo Pix, né? Com certeza. A gente nunca sabe o que tem por trás de tudo, né? Mas, enfim, é uma ferramenta que todo mundo disseminou o uso, né? E acaba facilitando também para os criminosos, né? Então, vem agora medidas aí para limitar saque, aquela coisa toda, né? A partir de um horário da noite, para tentar inibir a ação dos criminosos, né? E a internet é a mesma coisa.
O cidadão, aquele que tem o mínimo conhecimento da rede ou que vai atrás disso, ele se esconde atrás de fakes para poder praticar os seus crimes, então, né? Óbvio que a polícia tem ferramentas para isso. Mas consegue chegar? Consegue, porque a não ser que você tenha um IP, por exemplo, eu não vou ensinar o Sim, cidadão sim, aqui, sim, né? sim. Mas a polícia faz o rastreamento dessas contas. Obviamente que se você usa um computador, existe O IP, que é o número, código. o IP, que é o Como se código fosse o RG do... Exatamente, né? As pessoas que dominam mais a tecnologia fazem uma ponte nesses IPs para dificultar, mas a polícia chega, nós temos condições de chegar. Eu acho que o grande complicador de tudo isso também é que tudo nós precisamos de ordem judicial, né? A polícia é a história da ferramenta que eu falei para você, né? Cria-se uma ferramenta tecnológica e não dá a ferramenta para a polícia ser mais ágil. trabalhar, hein? Eu cito coisas piores. Isso eu quero dizer o seguinte: o delegado não pode obrigar que o servidor informe qual é a operadora que acessou aquele servidor para acessar o IP. Não consegue, não pode obrigar não, isso. Não. O delegado não tem esse... Ele pode requisitar algumas informações com relação a cadastro do usuário. Então, se eu sei, por exemplo, que o Diogo... É Diogo, né? Diogo. Que o Diogo usou uma determinada rede de computadores, eu posso pedir o cadastro dele. Nome, endereço, RG, SIC, para prosseguimento de uma diligência. Agora, se eu quiser algo mais, se eu quiser saber com quem ele conversou, teores das conversas que ele falou, preciso de uma ordem judicial, consequentemente motivada, para que o juiz autorize, né, essa diligência. Então, a polícia não tem esse poder. Nós temos que levar o caso à justiça, explicar o que está acontecendo. A justiça vai ouvir o Ministério Público, que é o comandante de uma possível ação penal, né, após aquela investigação da polícia, ver se ele concorda com aquela diligência, ou o juiz defere ou não aquela diligência. Tudo isso aí está se passando dias, né? Sim. E acaba que caindo meio no esquecimento Vai ficando ali na gaveta. Ela e vai às vezes até ela vai se dando arma perdendo. pro cara, vai se defendendo, né? Vai Isso. armando mais o campo ali, cada vez mais está Isso. longe, né? Então, isso são ferramentas que deveriam ser mais rápidas, né? Mas a polícia chega, sim, no autor dos atos racistas, ou das ameaças, ou dos xingamentos aí. E as pessoas são responsabilizadas. É outro problema. A legislação também, ela tem requintes de crueldade, porque são filigranas que você tem que enquadrar o cidadão, e muitas vezes não é tão fácil, né? Vejo que fizeram aí com o maior ladrão que teve nesse país aqui, ele foi absolvido, liberado num tribunal superior aí por filigranas, né? Não era o juiz daqui que tinha que julgar, era o juiz lá. Então, para tudo, começa tudo do zero de novo. Ele não foi absolvido. Foi anulado o processo dele para começar de novo. Apesar de ele ter tido direito de defesa, era um juiz federal, uma corte federal coletiva depois. Então, se veja o que é o direito, né? São filigranas, né? Mas, ao fim, você identifica aquele cidadão, sim. Não com a rapidez que normalmente a gente precisa e exige, mas a gente consegue identificar. E eu dou um exemplo mais grave até, do que... Não que o racismo não seja grave, mas no caso de um sequestro, por exemplo, né? E eu já tive situações concretas onde parentes foram sequestrados pelos bandidos, né? Não aquele sequestro para exigir um resgate, mas um sequestro para um roubo rápido, por exemplo. Né? O roubo do Pix, por exemplo. Roubo do cartão de crédito, saque de caixa eletrônico. Né? Nós temos que ter uma ferramenta mais efetiva. A polícia teria que ter uma ferramenta mais... Para seguir aquele celular, por exemplo, imediatamente passar a rastrear aquele celular, né? Saber se aquele celular está sendo usado ou não pelos criminosos, né? Interromper o uso específico daquele celular. Tudo isso é possível pela operadora, desde que é autorizado judicialmente. E muitas vezes não temos tempo para isso. Nós estamos com uma vítima na mão de um criminoso, sofrendo agressões, sofrendo pressão psicológica, e não temos como oferecer uma resposta pronta, rápida e de excelência que muitas vezes os familiares exigem, entendeu? Então, tudo isso esbarra em legislação muitas vezes ultrapassadas, né? Em legislação que não acompanham a rapidez e a modernidade. Por exemplo, não todos os policiais precisariam ter senhas de operadoras, por exemplo, mas unidades especializadas não só precisariam, como seria obrigatório ter esse acesso a essas informações, né? Então, a gente poderia ter um meio termo aí para não ferir direitos fundamentais das pessoas, entregando senha na mão de todo e qualquer policial também. Não é isso que nós desejamos. Afinal de contas, eu também sou um cidadão, quero ver resguardadas as minhas informações, né?
Mas a polícia precisa ter ferramentas para trabalhar. Senão nós ficamos correndo sempre atrás do bandido, né? Sim, com certeza. Acho que você falou até uma coisa muito importante, né? A gente vê várias mudanças e aí uma questão que é muito importante, em questão que a legislação nossa tem muita lei que está lá que é muito antiga, tudo mudou O nosso Código Penal é de 1940. Isso é um absurdo, né? Entendeu? É muito antigo, né? A própria internet, Facebook, o Instagram, quando a gente pode fazer as mensagens, né? Nós temos um problema sério, problema de assédio sexual às mulheres. Sim. Né? Eu tenho na família casos de adolescentes que são assediadas, né? Foram assediadas. A gente sempre chega nas pessoas. Porque o cara acha que ele está usando o anonimato e ele pode falar o que ele quiser. Não é bem assim, né? As coisas têm limites também, né? Virou terra de ninguém a internet, né? Virou terra de ninguém. Mas eu sei de casos concretos e tudo começa na área política, né? Eu sei de casos concretos aí de pessoas que foram identificadas nas redes sociais passou da crítica, né? Passou do ato de criticar e passou para a ameaça, para os xingamentos, para calúnia, difamação, né? Associando a pessoa a casos de corrupção, a ladrão, quer dizer, faz um baralho de denúncias, né? E essas pessoas são rastreadas, são identificadas e respondem por crimes diversos, né, na esfera penal e sofrem um processo na esfera civil, que é um processo de indenização, uma indenização por danos morais, né? Então a gente vê na imprensa mesmo aí, na grande mídia, a gente vê casos de... esses dias mesmo eu vi um jornalista famoso, o Noblar, se eu não me engano, o filho, não o pai. Eu também não tenho o direito de falar bobagem aqui no microfone. Mas ele se desculpando com um político famoso aí por conta de críticas que passaram a linha divisória de críticas e invadiram a esfera pessoal do político, né? Com críticas à família, à mulher, à esposa, a filhos. Quer dizer, tudo isso é muito desagradável. E o ofendido representou na polícia, a polícia rastreou, identificou, chamou, e ele foi obrigado, então, a um pedido de desculpas público, né? Para que não sofresse as consequências criminais do ato dele, né? Do ato impensado dele, né? E afora uma ação de indenização por danos morais que ele pode responder, né? Quer dizer, ele vai ter que pagar uma indenização, e não é pouco dinheiro, para aquele ofendido, né? Então nós temos ferramentas assim, muitas vezes elas não são com a rapidez que a gente precisa, mas elas existem, mas adaptadas. É isso que eu queria finalizar. Um Código Penal de 1940 para as situações que nós estamos vivendo em 2022. Né? Então, já passou da hora da gente fazer uma... E uma das minhas bandeiras também é essa, uma reforma legislativa para que a polícia possa trabalhar melhor, a justiça possa condenar melhor e o criminoso cumprir a sua pena também. Saidinha, por exemplo. Todo mundo sabe a da saidinha aqui que virou piada, né? Virou piada, então, às vezes você identifica o roubador, 1 ou 2 roubos, ele é condenado aí a uma pena de 15 anos, por exemplo, e com 6 meses, 7 meses, ele sai. Saidinha, a gente tem direito de saidinha. Quantos por cento não volta? Existe uma conta aí? Olha, parece brincadeira, mas em torno de 15, 20% não voltam mesmo. Né? Porque também é uma realidade. Muitas vezes os presos querem voltar ao convívio social, né? Ele cometeu um ato de desatino aí. Eu tive mesmo agora, há cerca de uns 30 dias, um problema desse tipo. Fui procurado por uma pessoa, por um colaborador aí, e ele relatou um jovem aí, hoje ele tem 25 anos, mas que com 21, 22 anos se envolveu numa ocorrência policial, né? Por uma série de razões, desemprego, droga, álcool, desespero, se envolveu numa ocorrência, algumas vezes até por um ato impensado, né? E na prática de um roubo. Não foi, o roubo é a mão armada, né? Diferente do furto. O roubo é mais grave, tem a gravidade justamente pela ameaça com uma arma de fogo, uma faca, alguma coisa desse tipo. Bom, o fato é que esse rapaz ele foi condenado depois de alguns anos, quase 6 anos se passaram, ele foi condenado a 8 anos de reclusão. E não caberia mais recurso, significava que ele tinha que se apresentar ou ficar como foragido o resto da vida. Né? Então ele optou por se apresentar. Só que foi a única ocorrência na vida dele. Depois disso, ele arrumou um emprego, conheceu uma garota, casou. Hoje ele tem 2 filhos pequenos que dependem do trabalho dele. A família depende do trabalho dele. E ele cometeu um desatino lá 6 anos atrás, né?
Então, essa demora da justiça também, essa demora na justiça de oferecer uma resposta, uma reprimenda, hoje ela perdeu sentido, na minha opinião. Hoje ele tem 3 pessoas, no mínimo, que dependem dele, a mulher e 2 filhos, né? E ele preso aí, pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos, aí, ele vai ter que ficar recolhido, né? Então, tudo isso também acaba sendo uma injustiça. Sim. O cara não tem mais nada nos antecedentes, ele cometeu um erro, né? Deveria pagar e está pagando, Sim. mas no momento inoportuno, você me entende? Sim, Eu acho que isso entendo. também não vai colaborar em nada com a diminuição da criminalidade. Veja como o contexto de tudo é muito complexo, né? Então, eu acho que a justiça ela tem que ser mais efetiva também. Sim. Então, nós temos que lutar e temos que fazer uma reforma legislativa para tratar alguns tipos de crimes com mais severidade. Mais severidade não quer dizer mais pena. Hoje, o homicídio se pode responder, se pode pegar uma pena de até 30 anos de cadeia. O Brasil não tem a prisão perpétua, né? O limite são 30 anos. E dependendo da gravidade do crime, gravidade não com relação à pessoa, mas com relação ao fato, né? Hoje a gente vê aí padrasto matando enteado, absurdo, né? Pai filho matando pai. Então, esses crimes, em razão da sua violência, eles acabam E sendo... existe algum tipo de plano do governo para uma recuperação da pessoa mesmo dentro de uma prisão? Eu acho que hoje não. Hoje Só joga lá Hoje e... a preocupação do governo é talvez a construção de outras unidades para diminuir um pouco, né, a superlotação dos presídios, né? O que existe, que eu observo e que acompanho e vivi isso aí, é uma política de desencarceramento também. O que a esquerda trouxe de ruim, de péssimo, foi essa política de desencarceramento, né? Eles querem que a população aceite, e eu, pelo menos, não aceito de maneira nenhuma, que o criminoso é uma vítima da sociedade, né? Não é. O crime, senão todas as favelas só teriam criminosos. Não é isso que a gente vê. É verdade. A grande parcela, a grande maioria das pessoas que moram numa comunidade é porque não tem condições de morar num lugar melhor. Ninguém gosta de morar num lugar onde falta água, luz, etc., né? Então, a gente vê que são pessoas que enveredam o crime é uma opção. Ele envereda pelo mundo criminoso já porque ele tem uma deficiência de caráter. E isso, em qualquer sociedade, nós vamos encontrar. O que nós precisamos é que a polícia tenha que agir rapidamente, e a justiça agir rapidamente, para que essa pessoa seja retirada do convívio, né? E ninguém me indicou até agora outro remédio mais eficiente do que cadeia. Não tem. Essa política de desencarceramento ela não corresponde à nossa realidade, né? Nós temos que estar preocupados com o trabalhador, com o pagador de impostos, com os pais de família, não com o criminoso. Não é questão de direitos humanos aqui. Eu não estou pregando que eles devem ser segregados em qualquer situação, Não é isso. Tem que cumprir a sua pena em local adequado, em condições adequadas, comendo, pensando naquilo que fizeram para poder se ressocializar. E a grande maioria quer isso, né? Não consegue, porque hoje nós temos crime organizado, paga missão para as pessoas que são presas e depois voltam ao convívio. Quer dizer, as pessoas acabam se tornando piores ainda, né? Acaba se tornando pior. Em razão desse grande número de prisões. Agora, essa política de desencarceramento, na minha opinião, ela está equivocada. Nós temos aí uma audiência de custódia hoje, não sei se você já ouviu falar. Não. A audiência de custódia é uma audiência prévia que o juiz está sendo obrigado a fazer hoje, e eu tenho muitos amigos juízes que também não concordam com essa audiência. O delegado de polícia decidindo pela prisão de alguém, autuando em flagrante alguém, mandando para a prisão em alguém. Antigamente ele tinha 24 horas para comunicar essa prisão ao juiz, que iria decidir pela legalidade ou não dela, né? Ouvindo o Ministério Público e o advogado. E esse decidir ou solta a pessoa ou decreta aquilo que a gente chama de prisão preventiva, segrega, né? Nos casos mais graves, normalmente é isso que acontece. Hoje, agora, até recentemente, uns 6 ou 7 anos atrás, por movimentação de políticas de desencarceramento, de políticas de esquerda, instituíram essa famigerada audiência de custódia. Quer dizer, o preso é autuado em flagrante pelo delegado. Às primeiras horas, ele tem que ser encaminhado a um juiz que vai não examinar o mérito dessa prisão, mas alguma ilegalidade, se o preso sofreu alguma agressão, se o preso foi tratado em condições adequadas. Ninguém pergunta da vítima, né? Uma pergunta do preso, totalmente, né? E ele se decide, então, pela... Por que a gente está tendo essas inversões de valores ultimamente? Então, eu acho que são políticas de esquerda, políticas progressistas, que investem nesse desencarceramento para criar uma crise social, para criar uma divisão social. Por exemplo, o que aconteceu com os hospitais de saúde mental? E aqui em Itu,
tinha até um hospital muito famoso, o Pirapitingui, lembra dele? Sim. Que acabou sendo usado também para problemas mentais, né? Sim. Houve um desencarceramento, vamos chamar assim desse pessoal, na verdade não é um desencarceramento, eles não estavam presos. Tá. Houve uma desinternação compulsória. O que significa isso? Voltaram todos para as residências, né? Mas aí não tem uma rede de proteção para a família para atender esse doente mental, né? As prefeituras, com o pouco recurso que têm, não têm condições de dar esse atendimento. E o que eles querem é um atendimento ambulatorial para esses pacientes. Significa que eles são jogados de volta à sociedade sem ter condição de convívio social. Sim. Uma grande parcela deles. São pessoas dependentes de álcool, dependentes de drogas, dependentes de remédios, com problemas mentais sérios, que são jogados na sociedade e aí ficam perambulando pelas ruas, pedindo comida, pedindo esmola. Quando moram nas casas, criam problemas nas casas. Inúmeros casos de irmão matando irmão, eu já atendi, porque a pessoa tem um problema mental e acaba enveredando por lado da violência quando ela não toma o medicamento dela. Sim. Então, são políticas que não criam nada como alternativa. Vamos desinternar esse pessoal, e o que nós vamos oferecer no lugar disso aí, né? E assim é com cadeia. Vamos desencarcerar esse pessoal? Quer dizer, você vai tornando um crime de furto tolerável, né? Você vai tornando... porque fica naquele... Não dá nada, né? Isso. Tá vendo? Não dá nada. Você gera o quê? Gera impunidade. Gera impunidade. Né? E gera mau exemplo. Mau exemplo, Aquele coitado que está lá na periferia fala assim, bom, eu vou furtar um celular, quando um presidente fala, um ex-presidente fala que furtar um celular não viria ser crime, né? É um absurdo, só que ele não enxerga a violência que existe por trás desse furto, é um né? absurdo. A violência com a vítima, né? Levar um celular, eu estou falando isso porque o meu filho foi vítima de furto agora nesse final de semana, né? E a indignação que a vítima fica, que a gente sente isso, não por ser só meu filho, mas hoje o celular contém fotos pessoais, dados pessoais, banco, não é verdade? Aplicativos de rede social, quer dizer, é de uma violência você ter subtraído um bem, né, que te proporciona tantas facilidades. A vida da gente tá ali, né, no aparelho, né? E quando a pessoa se nega a entregar aquele objeto, como aconteceu com aquele garoto que foi vítima de homicídio, né, por parte de um motoqueiro, a gente fica indignado com justa razão, né? E o mais engraçado, talvez a palavra não seja essa, mas o mais revoltante, essa é a palavra, né? Eu tenho conversado com esses profissionais, esses motoboys lá em Sorocaba, tem uma associação muito forte. Eu fui surpreendido com alguns números. Em Sorocaba temos aproximadamente 30 mil, é isso, Dante? 35 mil motoboys que fazem o seu trabalho honestamente, estão ganhando seu sustento. 35 mil motoboys. Eu acho que a pandemia também potencializou esses números, por conta de entrega de comida, de roupa, de remédio. De uma hora para outra, uma ocorrência absurda de violência, né? A morte de um garoto por conta de um aparelho celular por um motoboy acabou gerando uma indignação, uma comoção pública, e essa indignação acabou vindo para a categoria toda. Quer dizer, nós temos hoje aí uma categoria fundamental que trabalhou na pandemia também, se arriscou e se arrisca no trânsito, no deslocamento, né? E hoje está taxada de suspeita, de criminosa até, porque anda com um baú de comida na moto, Sim. né? E o criminoso usou, né, espertamente aquilo para se dissimular no trânsito, no momento de uma fuga, né? Então ele foi roubar um celular, acabou tirando uma vida e aproveitou aquela situação, aquele disfarce, porque aquele não era um trabalhador, né? Ele era um criminoso que se disfarçou para a prática do crime, né? E ele usou aquela possibilidade para fugir da polícia, para se misturar no trânsito ali e conseguir escapar, no caso de uma perseguição. E acabou estigmatizando toda uma categoria. Então, eu queria deixar aqui o meu protesto, eu sou solidário a essa categoria de profissionais, né? Nós não podemos entender também todo e qualquer motoqueiro, motoboy, entregador como suspeito, como ladrão. É um absurdo, uma barbaridade dessa. E eu acho até que o maior encarregado da segurança do Estado, o comandante da Polícia Militar, acaba colaborando quando ele vem a público e fala que todos os motoboys serão abordados na cidade de São Paulo. Primeiro, que isso é absolutamente impossível. Segundo, não tem como mesmo. Segundo, que isso sim é absolutamente ilegal.
Quando você escolhe e aponta uma categoria como suspeita, que todos os integrantes são suspeitos para uma possível abordagem policial, na esperança de você abordar um criminoso, isso é uma política de segurança absolutamente falida desse governo, desse desgoverno aí do Estado de São Paulo, né? Então, isso é, em termos de segurança pública, é risível, né? Você vai ficar abordando o motoboy, estigmatizando o cara, taxando como suspeito de ladrão toda uma categoria de trabalhadores. Isso é uma barbaridade, né? É a falência da segurança pública, né? Não tem outro. Quer dizer, resumindo tudo, isso aí tem muito trabalho pela frente, né, doutor? Tem muito trabalho. Eu só queria falar o seguinte: quando eu sou favorável à reforma legislativa e falo que os crimes têm que ser mais severamente punidos, não quer dizer que nós precisamos aumentar a pena. Eu acho que nós podemos, por exemplo, tirar benefícios de um criminoso. Né? Não ser tão fácil as saidinhas, acabar com essa famigerada saidinha. Né? A gente acompanha todos nós aqui acompanhamos muitas séries americanas, né? E a gente acaba tendo um pouco da ideia do que seja uma justiça penal americana. Né? Primeiro que ela é rápida. Você é levado imediatamente numa corte, dali você sai preso ou com uma fiança altíssima. Muito provavelmente você vai sair preso, então, né? Só que o seu julgamento também é rápido, né? E a sua pena você vai ter que cumprir. Eu acho que o mais legal de tudo isso aí, você pega 2 anos de prisão, é 2 anos. Não é cumprir, não é a saidinha. A boa conduta é obrigação, amigo. É verdade. Você está preso, a boa conduta é obrigação você ter. Você não pode destruir patrimônio público, você não pode... hoje, infelizmente, o que se tem no Brasil é quase uma admissão do direito de fuga de um preso. Quase não, se admite. Né? E essa admissão do direito de fuga, muitas vezes passa por uma agressão a um funcionário, a um agente penitenciário, a quebrar celas para fazer túneis, por exemplo, danificar grades. Isso é patrimônio público, gente. Ele está cometendo mais um crime, entendeu? Então você veja como Sem falar do desrespeito com o policial que foi lá, arriscou a própria vida para pegar, para nós que somos deve dar uma sensação assim horrível, né? Péssima, né? Você vê. Ainda mais quando você pega um criminoso, ele fazendo algum ato e ele fala, beleza, vai lá, me leva lá, daqui a pouco eu tô solto, né? Não, mas na prática o que a gente vê é isso aí, né? O crime organizado cuidando dentro da cadeia, tem acesso a telefones, que é outra piada, né? Hoje nós estamos falando aqui ao vivo para o mundo, não é isso? E, de repente, você vai numa penitenciária, uma companhia não consegue bloquear um sinal ali de um raio de 1 quilômetro. Eles podem fazer isso aí. Falta vontade política e vontade política de obrigá-los a fazer. É diferente, né? Eles prestam um serviço que serve à comunidade, à população. Não pode servir o criminoso. E deveria existir um comprometimento na parte deles também, de falar, não, pera lá, o que eu estou fazendo aqui também não é certo, né? Então o cara entra na cadeia, ele tem acesso a celulares, ele conversa com a esposa, com a namorada, com a noiva, com a amante, tem uma vida normal, com o advogado dele, com a hora que ele quiser, com a imprensa, com outros criminosos, né? E é uma ferramenta que ele usa para a prática de crime. Então o cara vai preso e fala, lá eu vou ter comida, né? Vou ter café da manhã, tudo que um trabalhador não tem. Exatamente. De graça. Exatamente. Café da manhã, almoço, café da tarde, à noite. Né? Então ele vai ser muito bem tratado, ele tem muitos direitos e poucas obrigações. Infelizmente é isso. Né? Então, quando eu digo que as leis precisam ser mais duras, mais fortes, até para dar força ao trabalho policial, ao trabalho de magistrados, ao trabalho de promotores, porque hoje a gente não vê isso. Hoje eles perderam muito pouco respeito pela polícia, como também tem muito pouco respeito pela justiça, não temem ir prisão, porque sabem que podem fugir ou podem ter bons advogados, né? E ter uma redução de pena rápida, ter uma saidinha. Aqueles que, infelizmente, são presos e pegam uma pena bastante rigorosa, acabam fugindo, acabam comprando as suas fugas e vão embora para países vizinhos, aí Paraguai, Bolívia, e de lá comandam o tráfico também. Quer dizer, uma situação completamente absurda. Então, a minha proposta é essa. Vamos endurecer as leis, mas não precisa aumentar a pena. Vamos trabalhar no cumprimento das penas, para que o preso possa ressocializar. Essa é a minha ideia. É 2 anos? É 2 anos preso, amigo. É 3 anos, um crime grave. 10 anos? É 10 anos preso. Você não vai ter benefício de saidinha, benefício de progressão de regime. Você vai ter que demonstrar muito bom comportamento, porque senão sua pena vai ser aumentada. Se você agredir um servidor público que está cuidando dos presos, você vai ter a sua pena aumentada. Se você destruir patrimônio público, a pena aumentada. Então, algumas imposições, porque senão vai ficar uma brincadeira. Não, está na roça desse jeito, né?
Doutor André, gostaria de agradecer muito a presença do senhor aqui. Agradeço a disponibilidade desse Opa. horário tão cedo, né? Que você dispôs aí para estar aqui com a gente. Para mim foi um prazer e tu gosta das coisas grandes, né? Sim, E sim. vocês estão seguindo a regra, né? Vocês 24 horas. vocês estão querendo fazer uma coisa grande. Você viu que o meu parceiro já abortou, já deve estar meio ruim. Eu vi, eu acho que ele foi tomar um banho. Eu acho que sim. Na verdade, coitado, antes dele dar essa escapada, eu também tinha dado uma escapada. Então a gente vai se ajudando aí. Vocês vão hoje até às 5 da tarde. Até às 5 da tarde. Então, precisa recuperar o fôlego agora na parte da manhã, né? Exatamente. Mas para mim foi um prazer estar com vocês aqui. E vamos combinar um dia para o senhor voltar aqui com mais tempo, a gente fazer não só esses 40 minutos, mas a gente fazer um tempo maior aí. Eu imagino que vocês estão cansados e o cansaço mental também acaba afetando, né? Sim, mas mesmo assim é gostoso, o aprendizado é bom, é importante. A experiência, eu nunca vi nada igual, vocês estão de parabéns. Sim. Como eu falei, tu gosta dos grandes desafios, e vocês estão fazendo um grande desafio hoje aqui, demonstrando que, né, esse comprometimento com a comunicação, com as coisas do rádio, vamos falar assim, porque o podcast acaba sendo rádio, né? Sim, dessa com maneira certeza. Informal. Mas estão de parabéns, para mim foi um prazer ter vindo, não foi nenhum ônus, não. Daqui a gente continua na região, aí numa caminhada hoje ainda, aproveitando o domingo, vamos para Piedade, para Ibiúna, conversando também com lideranças, com colaboradores, né? Vivenciando esse momento que eu estou curtindo bastante aí de uma pré-campanha eleitoral. Agradecendo a oportunidade. Já deu certo. Só essa possibilidade de a gente estar aqui batendo esse papo e conversando com o pessoal, com os ouvintes aí de Itu, já é muito prazeroso. Sim. Vou te dar uma lembrança do nosso patrocinador da Ultra, que é um patrocinador nosso, para você levar lá para a cidade de Sorocaba. Muito obrigado. E volto a dizer, queremos o senhor novamente aqui com um tempo maior para a gente poder falar com mais calma. Eu queria deixar um abraço aos ouvintes aí de Itu, né? Na pessoa do investigador de polícia Cova. Tá. Moacir Cova. Moacir vai estar com a gente hoje, né? Então. Foi ele que me fez, me falou do podcast, do desafio que vocês estavam fazendo. Daí ele trouxe meu nome aqui para o Diogo, e o Diogo gentilmente me chamou aí. Então, eu gostaria de deixar um abraço a todos vocês, agradecendo a pessoa do Cova aí, que é policial de primeira linha aqui de Itu, empenhado, dedicado, que oferece resultado, que tem um grande número de seguidores também em rede social. Tem um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Ele tem um trabalho com os animais também, né? Com a proteção aos animais. Então, mandar um abração aqui pro Cova e um bom domingo a todos vocês. Amém. A você também. Bom trabalho, viu? Obrigado, viu? Deus abençoe.